águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome irás prover de novo.
provei de novo. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que vejo. vivo do que creio. Eu creio em ti. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. É bom estarmos. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nós estamos aí esperando esse momento, ser impactado através da palavra de Deus, amém? Quero já convidar o nosso querido amigo, pastor Paulo César. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Vai estar aqui nos trazendo uma palavra, amém? Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos estar orando pela vida do pastor. Estará fazendo uso agora da palavra para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Pai querido e amado, Deus santo, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor, nós confessamos a total dependência diante de Ti. Esse momento é o momento que o Senhor, ó Deus, irá falar conosco. E te pedimos, Pai, que não seja o que queremos ouvir, mas sim aquilo que está no Teu coração. E eu sei, Pai, e creio que a palavra o Senhor já colocou também no coração do Teu ungido para ministrar sobre as nossas vidas. Repreenda todo impedimento, todas as barreiras, toda a retaliação do inimigo, e que possamos sair daqui saciados, Pai, através da Sua palavra. Nosso espírito alimentado. Nós precisamos Te ouvir nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém? Pastor Paulo César. Aleluia. Você pode se sentar. Bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Glória a Deus. Toda vez que sou convidado para ir a algum lugar, eu sempre pergunto por que me convidaram e o que eu vou falar. Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir uma palavra diferente, né? Quer ouvir algo diferente, então chama alguém de fora. Isso acontece com a gente. Eu também já fui a algum lugar que a pessoa só queria me mostrar a igreja dele que estava bem. A gente consegue entender. Aqui a gente entende que está no meio de profetas de Deus. Eu não venho muito porque eu durmo cedo, porque eu oro de madrugada. Então 9h30 eu já estou na cama. E muitas vezes mesmo assim eu acordo com aquele sono que eu digo, Deus abençoa, anjo Gabriel, protege. Ele já está, tem hora que eu tenho que voltar. Não, já orei, vou voltar para a cama. Mas é bom estar aqui no meio de vocês. Eu estou honrado pelo convite. Fique tranquilo, porque eu vou pregar só até as 4h10 da manhã, então vai ser coisa rápida. Alguns eu conheço. Quem nunca me viu? Quem nunca me viu? Fala assim com a mão, nunca me viu. Pô, não viu porque não quiseram, que eu estava sentado bem ali, ó. Era só olhar que me veria. Queridos, eu queria ministrar nessa noite aqui em Hebreus capítulo 8, desde que me foi dada essa incumbência, eu recebi, entendi que devia ser isso, porque é para pastores. Capítulo 8 de Hebreus, e eu queria ler só um versículo, que é o versículo 5. Todos acharam? Amém? Que diz assim o versículo 5: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. E eu quero ministrar nessa noite a respeito de coisas que Deus está facilitando para a gente. Porque eu tenho ficado meio apavorado com a internet, vendo pastores, pastor matando pastora, pastora matando pastor. Eu não sabia que tem um monte de cantor evangélico também se matando, se enforcando. Aqui em São Gonçalo esses dias morreu um outro também enforcado, um grande amigo. E
toda vez que a gente vai ministrar, uma vez perguntaram: que você prefere pregar para pastores ou para seminaristas? Eu falei: eu prefiro pregar para pastor, porque o pastor já sabe que não sabe. O pastor já sabe que não é, já sabe que não consegue. O seminarista pensa: nós não sabemos nada. Nós aprendemos todo dia a gente aprende uma coisa nova. E eu tenho entendido que os pastores são protetores da igreja. Eu não tinha tido esse entendimento, nunca tive durante muito tempo, mas depois eu entendi que nós somos os protetores da igreja. Protetor terreno, nós temos protetor do céu, mas temos protetores da igreja. Essa ordem aqui foi dada lá para Moisés, dizendo: Moisés, faz como está lá no monte, faz o tabernáculo desse jeito. Eu não estou falando de inovação, por exemplo, dança. Eu acho fantástico dança. Não sei se vocês sabiam, anjos dançam com vocês. Uma vez eu caí em prantos na igreja, em prantos, chorei. O pessoal pensou que eu estivesse passando mal, vieram orar por mim, botar a mão no coração, quase que expulsaram o capeta. E eu estava orando porque eu estava vendo tanto anjo dançando na frente. Depois eu vi dançando do lado, depois eu vi dançando atrás, depois eu vi dançando na parte, depois eu vi na rua. E era muito anjo dançando a mesma coreografia. Eu chorei. Só depois que eu fui me recuperar para dizer o que eu estava vendo. Eu não estou falando de coisas que a gente traz bandeira, que a gente traz a arca da aliança, toque do chofar. Tocaram o chofar lá em Israel, o céu iluminou-se, não sei se vocês viram. Sabe? E as pessoas até criticam isso, mas enfia uma árvore de Natal em casa. Aí faz festa de junina. Não estou falando de festa típica, não, festa junina. Então Deus disse para Moisés: Moisés, faz desse jeito. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Eu acho que para nós hoje é o seguinte: prega, a gente não precisa inovar, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, kairos e akairos, a tempo e fora de tempo, redarguir é responder com argumentos, prega a palavra. E me parece que o que está faltando nas igrejas é isso, de faltar a palavra. Nós somos protetores. Quando a Bíblia vai falar, diga isso ao anjo, a palavra lá é ângelos, é anjo, mas é mensageiro, e claro que é um mensageiro humano. Tanto é verdade que ele elogia a pessoa, depois ele faz um reconhecimento do trabalho. Eu sei que você está trabalhando, está fazendo grande obra. Depois ele faz uma cobrança, depois ele ameaça. É assim que Deus age. Então o pastor, Deus dá muito, mas também cobra muito. Aquele que é muito é dado, que é cobrado. Então nós somos os protetores da igreja. E nós precisamos aprender a priorizar a verdade e não a conveniência, porque há muita coisa que a gente está vendo que é mais conveniente. Hoje em dia está difícil, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa: não há mais lugar para a igreja na face da terra. Não há mais lugar, a gente não pode dizer nada. A igreja está se preparando para subir, o toque da trombeta já vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa: um dia Deus disse, agora em 12 de maio de 1948, foi criado o novo Estado de Israel. 12 de maio de 1948. E eu já li 2.180 livros, acabei de ler hoje esse número. Eu sempre li muito. E li o último hoje. E eu li muitos livros dos mestres, Maimônides, Shurak e tantos outros, Moshe Grilak, vários. E eles vão falando dessas coisas. Eles disseram no livro deles, ele diz o seguinte: que um dia Deus disse a Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E sabe que dia foi? 12 de maio de 1948 a.C. Está no livro deles. 1948 dá 22. 22 na Bíblia é número de retorno. Jacó ficou longe de José 22 anos. É sempre retorno. Quando Gideão disse: quem quer voltar? Voltaram 22 mil. O livro que fala da volta de Jesus é Apocalipse, 22 capítulos. A Bíblia fala da volta de Jesus o tempo inteiro. São 22 vezes 3, 66. E várias outras evidências. Jesus está voltando. E a Bíblia está dizendo para nós: prega a palavra. Há pessoas sedentas, há pessoas que não podem sair. E ele está trazendo: olha, vocês são os protetores. São protetores da igreja. E é uma responsabilidade para nós falar. Às vezes difícil, mas é para falar. Quer pregar, levar a palavra, ministrar a palavra. Como pregar?
Eu tenho ficado incomodado, e eu acredito que alguns pastores aqui também, com os louvores. Eu tenho dificuldade, eu pessoalmente tenho dificuldade de chamar aquele que fez o céu, que fez a terra. A Bíblia diz que Deus mede os céus aos palmos, que toma o mar na concha da sua mão. Diz que ele chama as estrelas pelo nome, e a ciência diz que são 6 sextilhões de estrelas. É ele que dá a órbita, chama cada uma delas e nenhuma delas falta. Eu tenho dificuldade de chamar esse ser de você. Eu tenho. Ele é Senhor. E a gente vê muito isso. Nem estou falando dos erros de português, que é de cima a baixo. Eu quase infarto na igreja. Não estou falando disso, dos erros teológicos. Mas estou falando de daqui um pouco vão chamar Jesus de outras coisas. Já estão chamando de você, daqui a pouco vai chamar. Cara, você morreu na cruz. Daqui a pouco vai chamar, bicho, você morreu, derramou teu sangue. Maluco, você morreu. Daqui a pouco, meu irmão, não duvide disso. O diabo vai entrando sorrateiramente. Sorrateiramente. E eu estou aqui hoje ministrando, e de verdade eu vou dizer para vocês, eu me sinto pequeno. Eu não me sinto melhor do que ninguém, me sinto pequeno mesmo. Eu queria até usar aqui uma palavra grega, elaki, significa pequeno, insignificante. Foi a palavra que Paulo usou lá em 1 Coríntios 15:9. Ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, só que ele não usou elakis, ele usou elakistos, o menor dos menores. Paulo nunca disse que ele era o último dos apóstolos. Ele chama Andrônico, Junia, Tiago, ele chama várias pessoas de apóstolo na Bíblia. E eu me acho pequeno, estou sempre aprendendo. Não venho aqui sempre, mas estou sempre aprendendo com vocês. E toda vez que venho, eu fico com o meu celularzinho ali, anotando as coisas. E eu me sinto realmente pequeno, muito pequeno. E eu tenho percebido que tem havido no meio do povo, no meio dos pastores sobretudo, problemas. Nós vivemos numa guerra. Há muito mais demônio do que a gente pode imaginar. Há demônio de tudo quanto é lado que a gente não vê. Eu tenho, às vezes, vejo o olho aberto. Mas você não fica com medo? Não, já me acostumei. De tanto ver capeta, já até me acostumei. De ver eles passarem, às vezes, ver das pessoas. Mas há mais demônio, mas também há mais anjos de Deus do que demônio. Mas você não tem noção como isso daqui está cheio de anjo hoje. A gente não pode ver, mas eles estão aqui. E o que Deus precisa, além de precisar de pastores de tempo integral, eu acho que Deus está precisando de pastor de coração integral. Coração total para dizer, eu estou junto, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar. E sabe o que eu aprendi da minha vida? Sabe o que Deus viu em mim? Sabe o que Deus viu em você para te chamar para o ministério? Sabe o que ele viu? Ele não viu nada. Foi por isso que ele chamou. Se ele tivesse visto alguma coisa, ele não chamaria. Ele não viu nada em mim. Sobretudo em mim, ele não viu nada. Deus prefere a pedra bruta, a mal lapidada. É por isso que ele só pegou gente que não valia nada. Ele pega apóstolos, mal sabia falar. Ele pega Gideão, medroso do caramba. Ele pega Moisés, gago. Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguma coisa. Depois ele foge, vai para Midian aprendendo a não ser nada. Vai depois passar 40 anos no deserto aprendendo que Deus é tudo. Deus precisa disso. E algumas coisas que eu tenho dito que Deus só se revela a intercessor. Toda vez que alguém tem palavra profética, tem visão, eu sempre digo assim, vê a base bíblica. Tem base bíblica? Fique tranquilo. Não tem, a gente duvida. Deus se revela a intercessores. E um dia Deus me falou no coração que não há culto normal. Para Deus não há culto normal. Para Deus todo culto é extraordinário. Todo culto é extraordinário. Não há um culto normal. Nós é que somos assim. Os cantores é que são assim. Se ele chega num lugar, está cheio, ele louva. Mas tem meia dúzia, ele louva. O pregador chega num lugar, está muito cheio, ele prega. Mas se tem pouca gente, ele prega. Mas para Deus não existe. Todo culto para Deus é extraordinário. E nós, pastores, eu estou pregando para mim, precisamos sair daquela fase do sabe tudo para aprende tudo. Para todo dia, está aprendendo, sabe, mudar de fase. A dificuldade mas as recompensas são proporcionais ao risco e à dor que a gente sofre. Já viu que eu sou das antigas, né? Sou do papel.
A Bíblia vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea, me dá uma raiva desse versículo. Paulo dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação, segundo Coríntios 4,17, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Receberá um galardão de profeta, deixa eu ver o seu tamanho, profeta maior. Se fosse ele, seria menor, bispo. Eu fico pensando nisso, no que Paulo disse. Paulo sofreu a barbaridade. Se é verdade que a teologia diz, ele tinha 1,37 m, meu irmão. Tinha a perna arcada, o cavalo fugiu. Narigudo, careca, sem fechado, pregava mal pra caramba. Lá em 2 Coríntios 10 vai dizer assim, a presença dele é fraca. A palavra dele é desprezível, agora as cartas são fortes. Escrevia bem, mas quem pregava bem era Apolo, era Pedro. E Paulo padeceu tudo isso. Então, querido, nós temos projetos, nós temos sucessos, nós temos desafios, mas nós temos muitas frustrações. E se nós não estivermos juntos, orando um pelo outro, se a gente não estiver clamando, eu sei que aqui eu estou falando para pessoas que na sua igreja tem oração, na nossa igreja nós temos um dia de oração, e nós sempre oramos pelos pastores, ora pelos pastores, clama pelos pastores. Às vezes uma oração pequena faz um efeito muito grande. De repente eu estou falando para pastores que estão com tempestades internas, não pode dizer, não pode se abrir, porque vai se mostrar fraco. E eu tenho percebido na Bíblia que todos os fracos, todos os grandes, mostraram suas fraquezas, registraram suas fraquezas, frustrações, tristezas não verbalizadas, não diz, não pode dizer, porque afinal de contas eu sou um pastor, mas não é, meu irmão. Nós somos humanos como qualquer um outro, temos as nossas fragilidades, vulcões internos que não saíram, noites mal dormidas. E nós sabemos que o guarda de Israel não dorme, que ele está com a gente o tempo inteiro, ele está. Vivemos traições, incompreensões, decisões difíceis, abandonos, solidão. É por isso que as pessoas têm se matado. De madrugada um dia, eu estava orando de madrugada, entrou um apóstolo, pastor, estou desesperado, estou com problema aqui em casa, minha família, assim e tal, e eu ministrei sobre ele, tá bom? Passou um tempo, ele de novo, pastor, minha mulher que me largaram, nós estamos assim e tal, passou, ministrei sobre ele. No outra madrugada me ligou a esposa, falou, pastor, ele acabou de se matar, se enforcou. Depressão. Pastor, ele disse que o senhor era o único amigo dele, a única pessoa que o ouvia, mas naquele dia ele não ouviu, a depressão o matou. Então nós estamos vivendo isso hoje em dia, de as pessoas darem um fim da sua vida, e a gente vê coisas assim dentro do evangelho de estarrecer. Quando a gente vai para os salmos, todo tipo de emoção está nos salmos. Você sabia disso? Todo tipo de emoção está lá no salmo. Se você pegar o número de salmos de Davi, você quer conhecer Davi? Reis, um pouquinho de Reis, Samuel e Crônica. É o guerreiro, é o Davi, ele é o cara, é o Davi. Quer conhecer o dia a dia de Davi? Salmos. Você pode pegar um número de salmos e escrever assim, Lamentações de Davi. Pega outro grupo de salmos e diz assim, Lamentações dos salmistas. E você vai ver a dor do coração dessa gente. Davi olhar para Deus e dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia? E nós às vezes ficamos quase que exigindo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Se Deus não responder nenhuma das nossas orações, nós já estamos no lucro. Mas uma coisa, enquanto nós não chegarmos ao céu, nós não temos nada. No céu é que nós seremos ricos. A pessoa mais pobre que existir nessa terra, quando ele morrer, ele vai para o céu e enriquece na hora. A pessoa mais rica que houver nessa terra, quando ele morrer, se ele for para o inferno, ele não tem mais nada. Eu escrevi um livro chamado 44 Características do Inferno, está para ser lançado. 380 páginas, e falo disso, porque
Você pode não ter nada, mas o céu, nós somos herdeiros, como o pastor falou ainda agora, somos herdeiros do céu. O mendigo, ainda que seja um cachorro vira-lata, ainda que seja um chinelo, ele tem alguma coisa. No inferno a pessoa não tem nada. E eu não quero ir para lá não. Eu já andei nessa vida, eu já fiz tudo que você pode imaginar. E como a gente cantou coisas, por isso que eu gosto de louvor, eu gosto de dança, tudo que botar para facilitar, para embelezar o culto, eu gosto, eu acho legal. O pastor pode fazer isso? Pode, faz, vai lá, faz. Meu irmão, a gente cantava coisa, eu fui do mundo. Eu fui do mundo. E o mundo engana. Há uma música de Jorge Ben que diz assim, Ariana, oba, oba, oba. Você pensa que é oba, mas não é a saudação, é uma entidade. Há uma música de escola de samba que dizia assim, atotô, abaloaê. E eu cantava isso, cara do samba, atotô, abaloaê, atotô, abaloaê. Depois eu descobri que atotô significa salve seu Omulu. E hoje atotô fora. Resolvi o problema. Saí de lá. Eu tenho visto que as pessoas chamam pessoas para pregar pela fama dele ou pela fama da igreja, meu irmão, e não por uma palavra que a pessoa tenha. Um dia sentou um pastor lá em casa e falou assim, olha, eu estou mal pra caramba, não sei o quê. Eu falei que você sabe o que é, você é egoísta, você é vaidoso. E ele completou, eu sou isso, aquilo, falou um monte de coisa que ele era. E ele disse, quem está sob a minha cobertura é fulano de tal, lá em Belo Horizonte. Era abril, ele marcou para ter um gabinete com ele em outubro de 4 às 5 horas, porque às 6 horas ele já tinha outro gabinete. Eu falei, meu irmão, para com isso. Arruma um camarada da Assembleia de Deus, um velhinho que você sabe que hora que bota o joelho em terra. O diabo não tem medo de louvor, não tem medo de pregação, mas ele tem medo de quem ora, meu irmão. O diabo tem medo de quem ora, e ele sabe que você ora, e sabe se não ora. Eu uma vez estava ministrando e manifestou um demônio chamado Exu Lúcifer. Manifestou. Eu já li 2.180 livros. Já li a Bíblia várias vezes. Já li a Septuaginta em grego 5 vezes. Estou lendo agora o Novo Testamento pela quinta, sexta vez. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, sem nada, mas está aprendendo. Você sabe o que o demônio disse? Ele disse assim, eu vou destruir o teu olho, para você não abençoar mais ninguém. Que é um ditado que diz, não é o que você aprende, mas com quem aprende. Eu vou destruir o teu olho. Como é que ele sabe que eu leio? Infeliz, não vai na minha casa? Passou um tempo, aí deu um ventinho, caiu um cisco no meu olho. A gente pode, não, é um cisco, é um cisco. E não adianta, o cisco não adianta, você tem que ir ao médico, né? Você bota colírio, bota Coca-Cola, você pode botar o que você quiser. Vou lá, vamos lá. Chegou lá, a mulher levanta, é rapidinho, dá uma raiva, né? Cobra uma grana só para levantar e tirar. Aí tirou colírio. Eu peguei o colírio, levei para casa e estou tacando colírio. Meu irmão, o médico diz que o mesmo nervo que dá motricidade aos olhos é um só. Não são dois nervos assim. Você mexe com esse é o mesmo nervo. Aquilo começou a doer. Isso foi sexta-feira. Eu passei sexta-feira, sábado enfiando aquele negócio e tal. Quando chegou, eu chorava de dor, de tanta dor. E quando chegou no domingo de manhã, minha esposa estava na faculdade, tinha ido lá fazer não sei o quê. E eu peguei o negócio e liguei para ela. Falei, aqui, o médico passou o remédio errado. Eu estava botando Lufital. E ela disse, não, seu remédio está na geladeira. Queimou a córnea. E eu andava atrás dos outros assim, ó. Meus filhos choravam. Aí eu cheguei ao médico, quase esganando. E ele perguntou, o que aconteceu com ele? A minha esposa disse, ele botou Lufital no olho. E o médico disse, e seu olho soltou pum? Quase que eu soco o médico. Passou um tempo. Vocês estão rindo. Passou um tempo, um amigo meu começou a me ligar. A gente acha que não é o diabo. A ligação caía. Eu moro na subidinha. Aí eu percebi que ele vinha, eu fui me escondi. Para quando ele botar meu...
tinha uma caixa de correr em cima, de ferro. Quando eu levantei, bateu aqui, pô, uma unha para não bater dentro do olho globo ocular. Eu caí, encheu de sangue. A minha filha estava no andar de cima e falou: pai, olha o que o diabo disse. Aí eu fui pegar a dona Alzira na faculdade. Cheguei lá, eu sou sempre risonho. Cheguei lá, ela, tudo bem, tudo. Mas tá tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo. E vim dirigindo. Aí saltei quando eu fiz assim, sangue. Já falou: o que é isso? Eu falei: nada, bati ali. Vamos ao médico. Eu falei: não, já botei um band-aid, 5 pontos. Vou destruir o teu olho. O diabo sabe, meu irmão. Sabe o que me impressiona? É que as pessoas, muitas, ou a maioria, não dá 100% da adoração ao domingo, dá 80%, porque chega a 7,20, não dá 100%. Chega a 7,47, 15, 7,6. Eu não gosto do louvor. Mas não foi feito para você, foi para ele. Foi feito para ele. Um dia eu estava na igreja, uma moça que já morreu, ela falou: pastor, eu vi um ser atrás do senhor enorme, de luz, pastor. Ela desesperada. Eu falei: é mesmo? Que hora? Na hora que o senhor estava falando de oferta, dando os anúncios. O bicho estava lá. O bicho não, o anjo, né? Estava lá atrás de mim. Então, querido, nós somos assim. Nós associamos. E eu tenho entendido, pastores, eu tenho entendido que a salvação é negociável. No sentido seguinte: há pessoas que querem ir para o inferno, não é? Você fala, eu não quero. O Zeca Pagodinho disse isso. Não, o negócio de ficar tocando harpinha não combina comigo. Eu prefiro ir para o inferno. Pelo menos eu tomo a minha cerveja lá. Quente deve ser, né? Eles não têm ideia. Não tem ideia. Agora, sabe o que eu tenho aprendido, meu irmão? Que o chamado não é negociável. Chamado é chamado. Duro isso. Chamado é chamado. Não há como. Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, tá? Abraão fez besteira. Ele estava lá em Canaã, teve fome, ele desce o Egito. Ele ficou de 10 a 12 anos no Egito. E sabe onde estava Sara? No harém dele, do faraó. Quando ele volta, e Deus não deixou de chamar Abraão. Abraão continuou sendo chamado dele. Deus não fez nada disso. Isaac é a mesma coisa. Isaac não foi um bom pai. Jacó então não foi. Moisés deu um monte de evasivo. Eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei o que. Moisés, ele se irritou. É você. Ele não podia ter chamado outro, podia, mas ele quer chamar a mim e a você. E pelo que eu estou entendendo, não é negociável. Quando Josué se prostra, ele fala várias vezes: eu te mandei, levanta-te, tem bom ânimo, rapaz. Levanta, sabe por quê? Porque o chamado é chamado. A Bíblia diz assim: olha, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara para que haja mais ceifeiros. Falta gente, falta gente. Jonas vai lá em Nínive e prega. Você sabe o que é pregar em Nínive naquela época? Os assírios foi o primeiro exército montado no mundo inteiro. Eles eram terríveis. Quando eles chegavam numa cidade, eles arrancavam a unha, eles arrancavam a língua, eles cortavam o dedo, ele cortava o pé, mandava andar do cotoco. Eles pegavam as pessoas e empalavam, botavam sentado com anos em cima de uma madeira, ainda passava óleo para aquilo entrando, e eles nem ligavam. Havia cidades, quando dizia assim: os assírios vêm aí, havia suicídio coletivo. E Deus disse: vai lá e prega para eles, porque a maldade deles chegou até ali. Aí você conhece a história, né? Quando o Jonas volta, o que Deus diz? Vai lá e prega. Que mensagem? A mesma que eu te mandei. Porque o chamado é inegociável. Podia mandar outro: ó, Jonas, você não deu certo, vou mandar outro no teu lugar. Jeremias disse: sou uma criança, não sei falar. Jeremias, no dia que você é uma criança, eu chamei, tá bom? Nós muitas vezes colocamos, querido, quantas vezes talvez você já tenha parado, pensado assim: melhor eu largar isso. Eu conheço uma grande liderança que ele que me contou. Ele contou até no café de pastores. Ele estava muito bem e ligou um pastor da liderança dele e disse assim: apóstolo, ora por mim, que esse mês eu pensei em parar. Ele falou: então ora você por mim, que nesse mês eu pensei em 2. Meu irmão, é muito complicado. É um tempo.
Amém? Jeremias, não casa. Além de tudo, não vai casar, Jeremias. Não tome mulher nesse lugar, Jeremias. E Ezequiel, você é casado, vou matar a tua mulher. Tirarei o desejo dos teus olhos. E o Senhor falou comigo de manhã, à tarde morreu minha mulher, e não faça nada. Chamado é chamado, chamado é chamado. Isaías disse, olha, no ano que morreu Uzias, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Ai de mim, mas é você, vai lá e fala. Ezequiel, vai lá e fala, eles não vão te ouvir, mas fala. Olha que coisa interessante que Deus está dizendo para a gente. Ah, mas eu cansei de falar ali. Fala, vai falar. A nossa responsabilidade é falar. Um dia eu estava orando, falei, Senhor, o que ele falou assim? A sua finalidade, a sua responsabilidade é falar. A decisão é minha. Eu falei, tá bom, deixa para lá, então tá bom. Então, nós temos percebido que há críticas, as pessoas, nós somos o único exército que atira contra si mesmo, né? E eu tenho visto, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, para que tanto apóstolo? Me dá base bíblica para apóstolo. Eu falei, me dá base bíblica para pastor. Eu falei, tá, me dá base bíblica para pastor. Me mostra uma vez, assim, o pastor tal foi em tal lugar, assim pregou. O pastor tal foi lá e abriu uma igreja. Me mostra uma vez. Aí eu mostrei para ele essas 20 e tantas pessoas. E quando Deus chamou os apóstolos, separou 12, a Bíblia diz, ele enviou apostelo. Apó da parte desse telo é enviar, apostelo. Ele deu o nome de apóstolo. Depois ele chamou 70. Então tem base para apóstolo. A palavra pastor é poimen no grego. Sabe quantas vezes ela aparece na Bíblia? Uma. Efésios 4:11. Deus colocou primeiramente apóstolo, depois doutor e mestre, depois pastores. Ah, mas e Hebreus 13, 6 e 17, ali não é poimen, ali é regon, do verbo regelmai, líder. Agora eu sou pastor e não quero ser bispo, vai ficar para você. Nem quero ser apóstolo, eu quero ser pastor. Mas as pessoas ficam criticando. Não há base bíblica para pastora, meu irmão. Faz um congresso de pastor, você vê de homem, com a mais michuruca do mundo. Faz de mulher para você ver. Ih, rapaz, vai terminar 10 horas, só se for do outro dia. Porque elas têm assunto, e tem florzinha aí presente, não sei o que, rapaz. Não é? Jesus, quando ressuscita, aparece para as mulheres primeiro. Porque também a notícia corre mais rápido, né? Você vê que mulher, o testemunho de mulher não valia, mas ele aparece para a mulher. O testemunho de pastores também não valia, ele anuncia o nascimento para pastores. Ele trata diferente. Por que ele me chamou, meu irmão? Doidão, ele me chamou, é você que eu quero. Então, querido, há coisas, e nós pastores precisamos entender isso. Há adolescentes aí? Uma meia dúzia. Nós temos filhos. E a Bíblia diz assim, instrui a criança no caminho que deve andar. A criança que manda no pai, ela faz uma pirraça no shopping, a mãe morre de vergonha. Quem tinha que morrer de vergonha na vida, não é bater, mas é chamar, levar lá no banheiro e falar, olha, da próxima vez você vai ver. Instrui a criança no caminho que deve andar. A criança vai aprendendo a manipular. Aí quando chega na fase da adolescência, ele deixa de ser adolescente para ser aborrecente. Estou dizendo mentira? Aborrecente. O aborrecente tem resposta para tudo. Escute o que eu vou dizer, o diabo sabe disso. Nós não sabemos, o diabo sabe. E se ele pegar uma criança, o coração da criança é do primeiro que chega. Se chegar o tráfico, ele vai. Se chegar a macumba, ele vai. Quem chega primeiro? Então, por isso que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Quando ele fica adolescente é o povo mais cruel que existe. Nesse sentido, ele bota um apelido que arrasa com a vida da pessoa, ele nem sente. O jovem já pensa 2 vezes, o adulto nem faz. E aí o adolescente chega a uma determinada fase da vida assim, eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais à igreja. Não, vamos dizer, eu não vou. Fica a discussão, então tá, não vai. Mas na segunda-feira, ele diz assim, eu não quero estudar. Ah, vai estudar. Ué, mas por quê? Por que na igreja ele diz que não vai, e estudar você diz que vai? O que é mais importante? O colégio ou o céu?
Aí eu fico vendo. Vai bufando, mas vai. Vai. Senta aqui. Tem gente que diz assim: eu agradeço a Deus pelo fato de meu pai e minha mãe ter levado. Eu tinha um versículo da Bíblia que eu detestava. Eu chegava à tarde todo dia, de madrugada. Quando eu estava pegando no sono, minha mãe abria a porta assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu detestava esse versículo. Todo domingo ela fazia a mesma coisa, mano. Não falhava, mas já ficava ali, já vem ela. Quando eu toca, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas eu sou resultado de oração. A oração vai onde ninguém vai. A oração vai de ir lá no inferno. A oração vai a qualquer lugar. E os filhos são aborrecentes, comendo da tua comida, gastando da tua internet. Fala sério. Usando teu ar-condicionado, teu ventilador. Você vai para a igreja assim. Vai para a igreja porque a igreja é caminho eterno. E se bobear, eles não vai mesmo. Porque eles são influenciáveis. Meu irmão, normalmente o adolescente não segue conselho. Normalmente ele segue exemplo. E aí, se o pai não dá o exemplo, se o pai na casa vive falando mal da igreja, ele está municiando aquele filho. Vou terminar a introdução daqui a pouco. Meu irmão, eu prego esse evangelho há 40 anos. 40 anos. Eu me converti no dia 9 de dezembro de 1982, às 17 horas e 30 minutos, na rua Doutor Ocídio Figueiredo, 45, em Niterói. Pregava lá, um presbítero, Azael Moreira. Era um culto de quinta-feira, busca de poder. Eu tinha decidido que ia aceitar Jesus. Falei, agora eu vou aceitar Jesus. Eu achava que Jesus estava dizendo, vem logo, eu vou te aceitar. Eu fui lá domingo, hoje eu aceito, não senti nada. Aí na segunda-feira tinha culto também, eu fui lá, não senti nada. Na terça-feira eu fui lá também, não senti nada. Falei, como é que é se converter? Aí na quarta-feira, falei, quarta-feira um culto à noite, vai ser bom, fui lá. Quando chegou na quinta-feira, um culto de busca de poder. Eu então estava ali, ajoelhado, e eu fui uma pessoa do mundão. Se cumpriu em mim aquela palavra que diz: ele me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu era do samba, eu era da Império Serrano. Eu bebia todas. Mulheres a dar com pau. Quando a minha noiva diz, risca o nome das mulheres que eu não conheço, eu risquei 117. Era um negócio assim no mundão. Eu peguei aqueles telefones todos e botei na caixinha de oração e falou: Senhor, eu não consigo mais. Se o Senhor não segurar a corda do outro lado, eu vou para o vinagre. E de repente foi jogado em cima de mim um negócio quente. Aquele negócio foi descendo. Eu não sabia o que era. Bateu lá no pé e voltou. E saiu de mim um negócio estranho. E uma voz falou no meu ouvido mansamente: tudo isso aí quem te dava era o diabo. A partir de agora você vai trabalhar para mim. E eu saí feliz. Falei, ai que bom, agora eu sou crente. Eu morava em Irajá. Falei, puxa, eu sou crente, caramba, é legal. Sou crente agora. E fui pegar a barca. Aí entrei na barca, sentei na barca, fiquei lá, meu Deus, sou crente. Sentou um senhor do meu lado da barca. Falei, vamos embora. E a barca foi, comecei a evangelizar o homem. Um senhor, comecei a falar, e falando de Jesus para ele. Quando estava chegando ao rio, ele se levantou e falou: olha, foi muito bom eu ter conversado com o senhor. Há quantos anos você é crente? Eu falei, deve ter uns 40 minutos. Aceitei Jesus agora ali numa igreja. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, peguei aquela bateria, porque eu era gerente de uma empresa, então eu ganhava muita bebida, muito uísque, gostava muito de uísque. Eu bebi um dia sim, o outro também, sabe como? Eu fui para casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir as garrafas de uísque e jogar no vaso sanitário assim, uma por uma. Os micróbios tudo bêbado. E eu fui jogando, depois dei descarga, vai embora agora. E limpei, sem ninguém dizer nada, eu comecei a limpar tudo. Comecei a comprar quadros que falavam de Jesus, comecei a ler a Bíblia. Em um ano eu li mais de 400 livros. E a Bíblia toda. Deus transformou a minha vida, meu irmão. Então, eu sei, pastores, que hoje nós estamos aqui para trocar experiência. Você sabe por quê? Pode não parecer. Às vezes é um pastor que diz assim: olha, eu comecei a minha igreja com 30 membros, de repente quando eu vi estava com 120, e de repente chegou uma pessoa, deu um terreno para a gente. Tem gente que sai feliz, poxa, eu também vou conseguir. Tem outro que sai frustrado. Por que com ele, comigo não? Aqui é uma troca de valor, meu irmão. Deus deu um talento a um, 2 a outro, 5 a outro, acabou a história.
Não adianta quem ganhou um talento querer ter 5. E quem tem 5, se trabalhar só por um, está encalacrado com Deus. Nós estamos aqui com troca de experiências. Amém? E a gente vai entender na Bíblia algumas verdades. Primeiro, os que foram mais corrigidos foram os mais usados. Quem na Bíblia foi mais corrigido foi mais usado. O próprio Abraão. Abraão desceu para o Egito. Quando ele volta, ele traz Agar, uma serva egípcia. E Sara, vendo que não tinha filho, disse assim: ó, entra a minha serva, Agar. Aí ele entrou, e na hora Agar, nasce Ismael. Só gerou gente do bem. Bin Laden, Saddam Hussein, só gente do bem. Gênesis 16. E tinha Abraão 86 anos quando ele nasceu Ismael. 17:1. E tinha Abraão 99 anos quando nasceu Isaac. Deus parou de falar com ele por 13 anos. Ele sabia do que ia dar. Está aí o Hamas para mostrar, está aí o Hezbollah, está aí essa gente toda. Mas Deus chamou Abraão na conversa, e mesmo assim não tirou o chamado dele. Abraão, você vai continuar sendo Abraão. E aí Deus diz para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que ele está dizendo? Que você não foi perfeito. Eu sou El Shaddai. El é Deus. Shaddai vem de uma raiz hebraica, Shad, e daí vem o verbo mamar. Então El Shaddai significa: eu sou aquele que supre todas as tuas necessidades. Ainda que tivesse fome aqui, você tinha que ficar aqui, porque quem supre sou eu. Talvez estejamos falando para pastor que esteja passando lutas financeiras, mas as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida. Deus pode fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, amém? O aprendizado vem sempre pela correção. E você vê que Jesus só chamava a atenção de Pedro, já percebeu isso? Jesus deixou os 3 aqui, foi orar. Quando ele volta, os 3 estavam dormindo. Ele chamou a atenção de quem? Ô Pedro, nenhuma hora, Pedro, você pôde vigiar comigo? Ele vai e volta. Pedro, por que não chamou a atenção dos 3? Mas quando ele disse assim: eu vou te dar a chave do reino dos céus, Pedro pregou a mensagem em Atos 2 e abriu a chave do reino dos céus para os judeus. Depois ele abre a chave do reino dos céus para os gentios em Atos 10. E dali para frente Pedro era um tremendo pregador, sem ter muita cultura, mas ele foi muito cobrado, mas foi muito usado. Da mesma forma Paulo, assim que Paulo se converte, ele teve que fugir num cesto, cabia pequenininho, num cesto, desceu porque queriam matar, fecharam a cidade, ele desceu por uma janela, para fugir, e foi tremendamente chamada a atenção em tudo. Orou, e Deus disse assim: a minha graça te basta, rapaz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Aquele também que Deus mais esmaga é aquele que ele mais usa. Não estou falando de número, não, estou falando de formação de pessoas. Há pessoas que não têm igreja grande, mas formou tanta gente que você não sabe de onde surge tanta gente. Surge da terra. Aquele que Deus mais esmaga é aquele que ele mais usa, porque ele quer te fazer 2 coisas: tirar de nós o medo e colocar em nós dependência. Para líderes, tirar o medo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou convosco, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E o problema é que na hora do louvor é o momento que a gente mais mente. A gente canta, a gente não vive. É a hora da mentira. A gente canta que seja profético, mas a hora do louvor você pode ver que tem gente que canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não ama nada, meu. E Deus quer tirar esse medo e insuflar dependência, quer ensinar a gente a depender dele em tudo, mas depender mesmo. Você vê que Davi foi amassado por Deus, meu irmão. Por 10 anos ele fugiu de Saul. Sabe o que diz a Bíblia? Que todos os dias Saul saía atrás de Davi. Ele tentou matar Davi encravando a lança na parede. Ele morreu querendo matar Davi. A lança cravou 2 vezes. E por causa de Davi ele tentou matar o filho dele também, Josafá, o Jonathan, na parede. E Davi é um dos nomes que mais aparece na Bíblia. 1070 vezes aparece o nome de Davi. E apesar de todo o erro, ele amassou. E Deus, aprendi 2 coisas: ele nunca manda a gente desanimar,
e nunca manda a gente desistir. Se ele mandar a gente desanimar, ele está dizendo que o chamado dele não valeu. Se ele mandar a gente desistir, o chamado dele não valeu. Mas valeu, o teu chamado valeu. O teu chamado valeu. Deus chamou e está chamado. E não dá para voltar atrás, amém? Às vezes, nós pastores somos os seres mais ingênuos. Pode parecer meio absurdo o que eu vou dizer, mas às vezes somos muito mais ingênuos. Há um ditado de um pastor que já até morreu, e ele disse uma coisa que pode não chegar em tudo para você. Ele disse assim: ame a todos, não seja íntimo de ninguém, porque só os generosos é que sofrem. E às vezes nós achamos que podemos ser íntimo de todos. Eu vou ser íntimo de todos, vou ser íntimo. E às vezes a gente fica íntimo, e depois a gente vai sofrer por causa dessa intimidade. Queridos, olha aqui, intimidade não tem nada a ver com fidelidade. Ele pode ser íntimo, mas não ser fiel. Não tem nada a ver. Ele é íntimo por convivência. Conviveu, pegou intimidade. Mas isso não tem nada a ver com fidelidade. Ele pode ser íntimo, mas não ser fiel. Também não tem nada a ver com integridade. Ele pode ser íntimo, mas não ser uma pessoa íntegra. E também ele pode ser íntimo, mas não ter solidariedade. Há um ditado que diz que há 3 pessoas que a gente não pode esquecer: quem te botou numa furada, quem passou e viu você na furada e não tirou, e aquele que passou e te tirou da furada. Então a gente tem que analisar essas coisas. Você vê, Judas era íntimo de Jesus. 41:9 de Salmos: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Profecia para Judas. Ele era íntimo, mas não tinha integridade, não tinha nada de valor. E às vezes nós, pela convivência, a gente se equivoca, meu irmão. John Justin Collins disse o seguinte: na prosperidade, os meus amigos me conhecem. Na adversidade, eu conheço os meus amigos. É na adversidade que a gente vai ver quem é amigo e quem não é. É na adversidade que a gente vai dizer assim: eu estou contigo, eu estou junto contigo. É na hora de dar o problema, que basta ver um problema na igreja, que o pessoal vai, tem igreja, dá com pau. São Gonçalo é um lugar cheio de igreja, é o lugar que tem mais crente por metro quadrado aqui em São Gonçalo, meu irmão. Tem igreja, dá com pau. Então você vai para qualquer lugar. Então não é no início que se conhece a pessoa, mas é lá no final, quando vai o caráter ser revelado. Você quer ver outra coisa da nossa fragilidade, pastores? Estou cansando os pastores? Escuta uma coisa: quem já ouviu esse termo, caminhar a segunda milha? Caminhar a segunda milha é bíblico. Caminhar a terceira milha é uma opção. Caminhar a quarta milha é uma imbecilidade. O cara já fez, meu irmão. Perdoar, reconciliar e conviver é coisa diferente. Você pode perdoar e não reconciliar. Mas reconciliar porque o cara já deu uma bola nas costas. Você pode perdoar e reconciliar, mas não vai conviver, meu irmão. Então perdoar é uma coisa, reconciliar outra, conviver é outra. Então caminhar a segunda milha é bíblico. Caminhar a terceira milha é uma opção. Agora caminhar a quarta milha é uma imbecilidade, igual meu dedo aqui. Então há pessoas que são especialistas em botar defeito naquilo que é perfeito. Há pessoas assim. Há pessoas que vão caminhar com a gente só para sugar, pastores. Eu sei que eu estou falando que já passou isso na sua vida. Duvido que não passou. Ou será que eu fui eleito? Há pessoas que só entram para sugar, meu irmão. Sugar. Você vê que nem Jesus, quando ele chegou aos fariseus hipócritas, muitos fariseus se converteram. Hipocrisia significa ator. Vocês são atores. Nem João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir pois fruto digno de arrependimento? Sai da minha aba, sai para lá. Meu irmão, nem Jesus. Jesus estava no monte, Judas aparece, e
Você vai ler que ele chamou assim, amigo, aqui vieste. E a pessoa diz, ele chamou de amigo, chamou não. A palavra amigo é philos, é também amor. Filéu é amar. Ele chamou de retairos, correligionário, a palavra lá. Ele não chamou de amigo. Ele sabia que Judas não era amigo, de jeito nenhum. Aí a gente pega a pessoa. Aí você já fez um gabinete, vários gabinetes. Já fez um quartete, um salete, um cadeirete, um sofazete, um salete, um igrejete, isso que você está pensando mesmo. E a pessoa não, meu irmão, a pessoa não quer. A pessoa só quer sugar, só quer sugar. Meu irmão, há coisas que nem o Espírito Santo faz e a gente quer fazer. O Espírito Santo não consegue convencer aquela pessoa, porque se pudesse ele convencer, ele salvaria todo mundo. A Bíblia diz que um homem foi e plantou o trigo. Veio o inimigo e plantou o joio. E a gente acha que pode consertar o joio. Joio é joio. Irrita a gente, dá enjoio na gente. Gente, o cara é joio. Você, pastor, sabe disso, que quando o vento bate, o trigo se dobra, o joio não. Sabe o que significa isso? Ele é teu amigo até você chamar a atenção. Quando você chama a atenção, ele mostra que ele é joio. E segundo, ele também não dá fruto. O joio não dá zidzânia. É chamado trigo bastardo. Aí quando a gente, deixa eu arrancar, não. É no final, deixa que lá no final, no dia, é comigo. Ele está dizendo, não é com a gente tem que pregar. A palavra vai cair. Uns vão aceitar, outros não vão aceitar. Ninguém, às vezes a pessoa que você mais pensa que vai aceitar, não aceita. E aquela que você pensa que não vai aceitar, aceita. O que quem tem que fazer? Cumprir aquilo de Paulo. Prega a palavra, meu irmão. Insista, a tempo fora de tempo. Só no fim dos tempos. A Bíblia diz que o pastor apacenta bode e ovelha. Bode e ovelha. Mas quando chega no aprisco, ele separa os bodes da ovelha. 13 bodes para lá e 22 ovelhas para cá. Percebeu, né? Notou, né? Bota as 13 bodes para lá e as 22 ovelhas para cá. Separa o bode da ovelha. Toda vez que um bode novo chega no aprisco, os outros bodes vão, chifram nele, bate nele. Toda vez que colocam ovelha nova, elas vêm e se esfregam. Se deixar um bode no meio das ovelhas, não acaba bem. Não acaba bem. Porque no dia seguinte, ou a ovelha está morta, ou está machucada. Por isso que ele separa. O bode urina, pisa na urina e é guiado pelo cheiro da urina. A ovelha não. A ovelha é guiada pelo cheiro que ela tem, uma glândula, cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha, meu irmão. Na igreja você pode ser ovelha e pode ser até ovelha, mas tem cheiro de ovelha. Glória a Deus. Então a gente está num momento assim, meu irmão, de a gente entender que nós precisamos nos ajudar e entender que não adianta, o cara é bode, meu irmão. Como é que bode? Bode, não acaba bem, meu irmão. O cara é bode, Deus disse que é bode. Lá no final ele vai separar, vai dizer, rapaz, isso aí é bode, cara, nunca foi ovelha. Isso nunca se converteu, meu irmão. E tira da gente, meu irmão. Eu estou dizendo mentira, meu irmão. Tem gente que só vai para atrapalhar. Já passou por 10 igrejas, a gente acha que vai. Chegou na tua igreja, eu fiquei lá porque eu não concordei com alguma. Não vai concordar com você. É especialista em colocar defeito do que é perfeito mesmo. Vai colocar defeito. Não gostei do louvor, muito alto. Não foi para você, foi para ele. Palavra não gostei também não foi para você não, meu irmão. É para Deus, é para Ele. Então a gente está vendo hoje pastores, cantores suicidas. Pessoas que estão caminhando de uma forma desastrada. Pessoas que estão indo para morrer. E há uma coisa, pastor, já vou terminar, para não cansar vocês. Há uma coisa que os pastores, eu acho que precisam de ajuda, uma coisa chamada esposa. Uma coisa chamada esposa. Quem diz isso não sou eu não. Eu estou sendo
refletor disso, quem disse é Jesus, é a Bíblia. Eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. Eu estou aqui com a testa de óleo. Minha filha, olha por mim, me abençoa. Ela ungiu aqui, ungiu tudo logo. Toda vez que eu saio de casa, ela me lambuza toda. E quando ela vai sair também, quando eu chegar em casa, ela vai me perguntar. Porque mulher fala muito, né? Ela fala muito. Como é que foi lá? Foi bom, tal. Mas quando ela vai pregar fora, eu nem pergunto. Mas ela conta. Fui lá. Sabe quem perguntou por você? Fulano de tal, não sei o que e tal. Ela, posso preparar uns 20 minutos. Ah, tá, legal. Se eu perguntar assim, o que você pregou, ela prega para mim. Mas a mulher tem um sexto sentido. Se a mulher disser, olha, melhor você não fazer, pensa 2 vezes, 3, é melhor. Às vezes, as pessoas são distantes. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que a minha mulher me salvou da morte um dia. Eu um dia levantei assim, tá vendo? Eu levantei e fiquei tonta e segurei assim, ela. Se eu tossi, ela, o que houve? Ela não. E aí, minha irmã? Curada. Ela nunca está melhor, está sempre curada. Pode estar tossindo, curada. Às vezes eu estou lá com o negócio na perna, uma semana passando. Caramba, amor, passa aquele negócio, que raiva, no dia seguinte tá bom. Não sei o que tem nela. Aí eu acordava assim, levantava da cama, tonta ela. O que houve? Eu falei, não, eu levantei rápido, não é assim que acontece, você levanta rápido e fica tonto. Aí um dia ela é psicóloga, né? Foi atendendo não sei onde. Falei, vou tirar uma soneca sábado. Deitei na cama. Imagina a minha cama aqui. Deitei na cama. Aí levantei para ir ao banheiro. Passei para minha. Aqui tem a mesa onde eu escrevo e a porta do banheiro aqui. E eu me lembro de eu ter visto a cadeira de rodinha. Saí, vi a cadeira de rodinha. E daqui a pouquinho eu acordei no chão. Falei, o que houve? O que aconteceu? Aí fiquei assim. A cadeira em cima de um ovo desse tamanho na perna. Aí gritei, Raquel! Ainda bem que ela não ouviu, senão ela ia ligar para ela e ia vir desesperada, né? A Raquel estava dormindo. Aí tô eu, fazendo tudo para não mancar, né? Quando chegou no domingo, ela, por que você está mancando? Eu falei, eu bati ele na cadeira. Ela bateu como? Eu bati na cadeira. A gente não quer preocupar, né? Mas como que foi? Eu falei, a cadeira está meio fora. Aí eu fui, bati, né? Aí deu esse ovo aqui. Mas como é que foi assim? Como é que foi o psicólogo é fogo? Mas como é que foi o negócio? Eu falei, não, a cadeira estava assim fora. Aí quando eu fui passar, aí bati. Aí ela falou, tá bom, agora conta a verdade. Eu falei, eu desmaiei. Aí ela, cabecinha, daqui a pouco tá lá na internet. Já descobri por que você desmaiou. Eu faço academia. Eu vou a pé. Ando 35 minutos para academia e volto. E eu só tenho um pulmão direito, sabia? O outro que eu tenho é a esquerda. Isso é para não cansar vocês. Teve gente que já ia orar por mim. Senhor, multiplica o pulmão dele. Não, mas sério mesmo, eu não tenho um rim. Eu tenho 2. E eu estava tomando hibisco, porque eu nunca fui gordo. Mas eu li que hibisco emagrece. Eu falei, poxa, já faço academia, vou tomar. Era uma xícara. Eu estava tomando meio litro. Baixa pressão. Eu podia ter morrido dirigindo. Eu vou muito a Teresópolis, podia ter morrido na estrada. Eu podia ter morrido na academia. Ela salvou a minha vida. Se a gente não se falasse muito, ela nem ia ligar. Esposa funciona. Esposa funciona. Olha para sua esposa do lado aí, meu irmão. Fala com ela assim, olha, eu tô em furo com você. Nós somos um corpo de Cristo. Então nós temos visto suicídio de cantores, de apóstolos. E o que mais me incomoda, você sabe qual é a maior igreja do mundo? Você vai me dizer que é a igreja do pastor Ipoia Lixô. Mas a maior igreja do mundo é dos desviados, meu irmão.
A segunda maior igreja do mundo é dos desigrejados. Tem muita gente caminhando para a morte sem saber que vai passar a eternidade. E nós somos os protetores da igreja. E eu quero terminar, querido, achando que Isaías é contemporâneo nosso. Vê se não é contemporâneo nosso. Isaías escreve assim no capítulo 3, versículo 9: a aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam as suas imagens, não se dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. A aparência da imagem deles, aparência, publicam. Meu irmão, dá nojo de ver a rede social. Se fala de sexo assim, de todo tipo, de tudo que é cartão de crédito. Você acha que o diabo está preocupado com o animal? Você acha? Você já viu um galo gay? Cococó. Cococó. Não viu, meu irmão. Está preocupado com a gente. Não é? Um gato gay, miau. Isso é um gato. Tá, cara. Um cachorro gay, aval. Um touro gay. Tá preocupado com a gente, meu irmão. A aparência do seu rosto testifica contra eles. Publicam as suas imagens. Publicam, botam na internet as coisas mais aterradoras. Eu, como homem, me sinto envergonhado. As mulheres estão falando assim de uma forma natural. Gente, uma coisa absurda. Não parece que foi escrito nesses dias, meu irmão? Capítulo 3, versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças. Delinquência juvenil. E mulheres estão à testa do seu governo. Feminismo. Não parece que ele escreveu isso nesses dias? Nesses dias ele escreveu. Parece sim. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Que faz do amargo doce, do doce amargo, da luz escuridade, da escuridade. Troca de valores. Você é hétero? Quero assunto contigo, não, você é hétero. Agora o cara é obrigado a ser gay. Agora o cara é obrigado a fazer a mesma coisa do time deles. Troca de valores, meu irmão. Troca de valores. O cara é a favor de aborto. Quando eles começam a falar como é o aborto, eu não consigo ver. Eu dou uma injeção lá na cabeça da criança, mata a criança. Eu fico, como assim? Aí eles vão com fórceps lá e... Meu irmão, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. É isso aqui. Então nós estamos vivendo esses dias e... Experiência não é para quem tem igreja grande, nem quem tem igreja pequena. Experiência é quem tem experiência de luta, e o tipo de experiência, e tempo de vida. Experiência é fundamental. A experiência é um pouco mais importante do que o aprendizado é importante, a experiência é fundamental. E eu queria só terminar dizendo o seguinte, lá em Marcos 14:34, Jesus, na hora da sua morte, tem um louvor que diz, ele nem sentiu dor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste até a morte, ele disse isso. Ele, quando começou a perceber o problema, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A minha alma está profundamente triste até a morte. Será que não valeu a pena, não? Será que não valeu esse sacrifício do Filho de Deus que saiu da sua glória? Lucas 22:43 diz que um anjo vinha e o confortava. A gente acha que o confortava, mas é fortalecer. Skill é fortalecer. É o mesmo de dinamel, fortalecer. Fortalecia, não, vamos, você vai conseguir. Estava ali junto com ele. Não consolava, não confortava. E diz a Bíblia, no versículo 44, posto em agonia, começou a suar grandes gotas de sangue. Grandes gotas de sangue. Hematidrose, o nome disso. Hematidrose.
quando a pessoa está em estado de profunda depressão, a pressão vai aos pícaros, aquilo vai arrebentando os microvasos, cai nos canais sudoríparos, ele está numa ansiedade terrível, que ele sua gota de sangue, literalmente gota de sangue. Pastores, eu sei que eu cansei um pouquinho vocês, acho que eu preguei demais. Valeu a pena o sacrifício dele, vale a pena o nosso, vale a pena dizer: Senhor, conta comigo, falta só um pouquinho, daqui um pouco a trombeta vai soar, daqui um pouco nós vamos subir. Já imaginou a trombeta soando? Tem outra trombeta que vai lá para baixo. Queridos, vale a pena, não vale? Não vale a pena a gente ter essa alegria? Não vale a pena a gente se encontrar? Quando eu não vier, que eu estou dormindo 9h30, dessa hora eu já estou indo para a cama. Mas eu queria orar com você. Sabe, quando eu vejo encher de louvor, dançando, eu falei: cara, que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Eu vejo pastores unidos, meu irmão, cada um de uma religião não, cada um de uma igreja, de um segmento, um crê de jeito, outro crê do mais, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Posso orar, querido? Podemos orar? Vamos colocar a mão no nosso coraçãozinho assim. Espírito Santo, Espírito Santo, dono da igreja, dono da igreja, dono da igreja, fala no nosso coração hoje, opera no nosso coração. Ainda que a gente queira desistir, não deixa, segura a nossa mão. Se alguém entrou hoje aqui pensando que é melhor desistir, ouviu que não é melhor desistir, que é melhor continuar, que é melhor estar junto, que encontra aconchego, que aqui estão as ovelhas que vão se esfregar uma nas outras, para receber o cheiro, porque eu sei que o Senhor está no comando de tudo. Haverá um dia que o Senhor há de nos recompensar, e que seja breve esse dia. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos os pastores, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que as tuas misericórdias, Senhor, que se renova a cada manhã, entre na nossa vida. E aquela oração que quase ninguém faz: não nos deixa entrar em tentação, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Esconde-nos debaixo das tuas asas, porque o diabo está de olho em nós. A tua palavra diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, ele anda. Mas a tua palavra diz que hoje o Senhor está acampado ao nosso lado. Nós cremos nisso, e te agradecemos, e te aplaudimos, em nome de Jesus.